Graça e paz, queridos. Em nome de Jesus Cristo, hoje mais um dia onde nós vamos ter uma palavra abençoada. Esta noite o irmão Joseli vai estar trazendo essa palavra abençoada ao seu coração. Nesses 21 dias, querido, nós temos muitas bênçãos de Deus para dentro da palavra a gente atribuir às nossas vidas, a gente buscar cada dia mais entender, compreender. Então, nessa noite, medite nessa palavra, seja abençoado e em nome de Jesus. Amanhã à noite, nós estamos lá na igreja, 18h30, Igreja Batista Palavra da Vida, Rua Arthur Ziglio, 573, bairro Licursul, ali em Bento Gonçalves. Amém? Vem estar conosco. Vai ser também a terceira Santa Ceia deste mês, terceira e última, tá? Então você que ainda não participou da Santa Ceia, você que ainda não teve a comunhão neste mês, venha estar na igreja, tá? Para estar conosco. Amém? É muito importante você ter a comunhão com o Senhor. Deus abençoe e fique na paz. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma palavra do propósito das 21 palavras que iam ser trazidas em sequência por orientação do nosso pastor e por direção de Deus. E eu quero já de antemão convidar você a pegar sua Bíblia e vamos já ser bem rápidos para não tomar do seu tempo e para que nós possamos aproveitar o que nos é fornecido por Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus 22, versículo 14. Enquanto você vai fazendo isso, vá orando, pedindo para Deus que Ele venha a iluminar nossa mente e a abrir nosso coração para que nós possamos, Ele venha preparar no nosso ser para nós entendermos e recebermos essas palavras que estão sendo trazidas nessas 21 noites. Amém? Você encontrou, então? Você vai ler comigo aí, ó. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém? Enquanto você vai escutando, você já pode abrir sua Bíblia lá em Isaías capítulo 1, versículo 8. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre ser um chamado e ser um escolhido. Eu não busquei isso na internet, isso foi Deus quem colocou no meu coração. E acidentalmente eu abri uma página na internet com alguns desses textos que eu já tinha selecionado e eu fui ler. E eu entendi que sim, é a direção de Deus e o Espírito Santo me orientou. Eu por fé, digo que na maneira correta para transmitir para vocês um pouquinho do que é ser um chamado ou o que é ser um escolhido. Amém? O que é ser um chamado? Uma pessoa chamada. A pessoa chamada é aquela que diz, não, eu tenho um chamado. Não, eu tenho um ministério. Não, eu tenho um dom. Eu tenho um talento. Eu tenho algo especial de Deus na minha vida. Mas não exerce. Essa pessoa não usa isso. Essa pessoa não dispõe da vida dela para colocar esse talento a serviço do reino. Ser um escolhido, em contrapartida, é alguém que faz o que algumas pessoas na Bíblia fizeram. E nós vamos ver alguns desses momentos para entender a diferença entre um chamado e um escolhido. Eu vou colocar os textos daqueles que foram escolhidos. E você, por lembrança, você vai pensar em pessoas que são pessoas que têm um chamado, mas elas não querem ser escolhidas. Elas não querem ser um escolhido, elas só têm um chamado. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 8, você vai ver que Deus falando com Isaías, o texto nos descreve assim, ó, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma atitude de um escolhido. Isso é a atitude de alguém que é chamado, mas mais que chamado, ele é escolhido.
E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, da nossa necessidade física. Mas necessidade física além do que é orientação de Deus, para dispor a nossa vida para Ele. Nós temos feito isso. Nós temos disponibilizado do nosso tempo para Deus trabalhar primeiro em nós, pelo menos. Nós temos dito, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Isso é característica de um escolhido. Vamos para mais um texto, então, aqui, ó. Nós podemos ir em Lucas, capítulo 1, versículo 38. E vai meditando. Nós temos sido chamados ou escolhidos? É interessante porque você vê muita gente falando alto, a gente vê pessoas fazendo um filme em público, dizendo que são chamados, que o Senhor chamou eles, e até mesmo dizendo que são escolhidos. Mas a pessoa escolhida, o filho escolhido, o servo que é escolhido, ele vai fazer isso, ele não vai ficar se vangloriando disso. Ele vai ceder de si, ele vai doar de si ao Senhor e não dizer que ele tem de Deus. Essa é a diferença. Lucas 1, 38. Eu acho que dos textos da Bíblia que falam sobre uma mulher, sobre a atitude de uma mulher, eu acho que esse foi o mais intenso de todos. Esse é o mais intenso, a minha opinião, é o mais intenso de todos, não pelo momento que foi isso. Lucas 1,38 aqui, ó. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Isso aqui foi no momento da anunciação, quando Gabriel chegou quando Gabriel chegou para Maria e anunciou que ela seria a mãe do Salvador, que ela seria a mulher que daria à luz o Filho de Deus. Ele não estava dizendo que ela teria poder, não, ele estava dizendo que ela seria a mãe do Salvador. Ela podia ter dito que não. E tanto é que um chamado, ele sai falando para todo mundo. Ele sai se fazendo valer desse chamado que ele tem para crescer no meio das pessoas. Maria falou que seria a mãe de Salvador, ninguém acreditou. Ela parou, ela disse, não. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. E tanto é que sofreu o que sofreu, a perseguição que sofreram Maria e José e tudo que tiveram que fazer para que se cumprisse a palavra. Que Jesus nascesse. Mas ela não se fez valer disso para ser mais que os outros. Muito pelo contrário, ela continuou servindo e muito mais intensamente depois disso. Porque ela foi esposa, ela teve outros filhos, José. Ela não parou por aí. Ela não disse, não, eu tenho um chamado. Ela não disse isso. Ela cedeu da vida dela. Ela deu o que Deus tinha dado para ela em função da vontade do Senhor. Isso é ser um escolhido. Vamos para mais um texto, então. Vamos em Mateus 6,10. Mateus 6,10, depois nós vamos voltar para Lucas de novo. Né? Mateus 6,10. Então, aqui é um trecho muito conhecido que é onde Jesus estava ensinando os apóstolos como orar. E aqui diz então 6,10, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é a atitude de um escolhido. Senhor, deixa o céu descer. Faça-se aqui a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Não, eu tenho um chamado, não, Senhor. Eu tenho isso para colocar os teus pés, faz isso, assim, 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 assim. Não, Senhor, se é da tua vontade, Senhor, seja feito isso. Isso é oração de escolhido. Ah, porque tem que determinar. Sim, tem coisas que você tem que determinar. Tipo, Senhor, teu reino, poder e a glória para sempre. Você tem que determinar, mas para você primeiro. Não para os outros. Você tem que definir, você tem que entender, você tem que
assimilar isso dentro de você, para depois, pelo seu testemunho, você mostrar para as outras pessoas que sim, que você está testificando, que você está determinando, você está definindo, você está afirmando que Deus é Deus. Isso é determinar. E não dizer, porque a praga tem que ir embora. Senhor, em nome de Jesus. Quando o anjo do Senhor peleava contra o príncipe da Pérsia, o que ele disse? Ele disse assim, que o Senhor te repreenda. Muitas pessoas dizem, não, eu sou profeta, mas não pagam o preço que um profeta paga. É válido isso? Eu sou um chamado. Eu tenho um chamado. Mas eu sou um escolhido? Eu quero ser um escolhido? O escolhido vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Mas é para honra e glória do Senhor. Né? E para finalizar aqui, só mais um texto, para que não se estenda muito, esse momento que Deus propiciou a gente estar compartilhando essas palavras, eu quero convidar você para voltar lá em Lucas 22, verso 41. E esse aqui é o texto que vai dizer assim, não. O escolhido abre mão de si mesmo por Deus. O escolhido abre mão de tudo que Deus deu para ele, para que se cumpra a vontade de Deus. Lucas 22, 42. Aqui Jesus estava no Getsemane já. E ele subiu para o Monte das Oliveiras, como ele costumava, né? Para orar. E quando ele chegou àquele lugar, ele orientou os apóstolos a orarem para não cair em tentação. E aí ele se afastou deles e de joelhos ele estava orando e ele dizia lá no 42, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é uma característica fundamental de um escolhido. Ele não quer de Deus para si, ele dá de si para Deus. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Essa é a oração que eu quero que você faça hoje à noite. Que nós sejamos escolhidos. É difícil ser escolhido, sim. Mas nós escolhemos a Cristo. Por isso nós somos escolhidos. Nós fomos selecionados desde o ventre da nossa mãe. Todos foram chamados nesse momento, mas nós fomos selecionados. Por quê? Desde lá a semente que Deus colocou no coração de cada um de nós, ela vem germinando para produzir os frutos que nós estamos tentando produzir agora. E que com a graça e a ajuda de Deus nós vamos conseguir. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada um daqueles que está ouvindo essa palavra, que ela venha produzir frutos, Senhor, nos corações, e que nós possamos, Senhor, seguir adiante rumo ao alvo, que é Cristo. Nessa jornada que nos é proposta e nos é propiciada por Deus, nós queremos, Senhor, que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito esteja nos orientando, nos conduzindo e nos convencendo, principalmente, da Tua vontade, Pai. Para que nós venhamos a caminhar, Senhor, pecando o mínimo possível e alcançando, Senhor, o Teu coração com tudo aquilo que nós temos Te entregado. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a Igreja Batista e toda a igreja, e que nós possamos desfrutar da presença do Senhor, não só hoje, mas todos os dias que nos são presenteados por Ele. Amém? Deus abençoe, queridos.